Deus de amor, muito obrigado por mais uma semana que se encerra. A gente sabe que nessa semana a gente teve desafios, a gente talvez enfrentou problemas, trabalho, estudos, coisas novas a aprender e crescer. E a gente agradece porque o Senhor esteve ao nosso lado sempre. A gente agradece também por ter começado essa semana com uma palestra da irmã Tess, da Ancia Tess, tão poderosa. A gente agradece porque o Senhor está liderando esse movimento, a gente tem a oportunidade de fazer parte dele e de ser testemunhas tuas fiéis. Abençoe nosso estudo hoje, que a gente possa estar realmente com a mente e coração focados em ti, e que o Senhor abençoe cada palavra e lógica que vai ser exposta aqui, para a tua honra, para a tua glória. É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Mas então tá, a gente vai falar o tema do nosso estudo, né? É pensamentos sobre o valor de uma alma. A gente vai falar em especial sobre esse tema, o valor de uma alma, mas eu coloquei pensamentos porque a gente vai pensar sobre, né? Arrazoar sobre. E também porque eu sinto, assim, às vezes, até por mim mesma, mas ouvindo às vezes algumas falas de algumas pessoas ou perguntas, coisas assim, que a gente tem uma dificuldade de... Não uma dificuldade, mas uma preguiça de pensar mais nas coisas, pensar mais nos conceitos que nos são dados, na conexão das informações que a gente tem no movimento. Em especial, eu fiquei bem tocada quando teve esse último estudo da TES, que foi sábado passado, assim, mais no horário do pôr do sol, quando ela falou sobre uma pergunta que foi feita para ela em relação à homossexualidade, de alguém que tinha recebido uma pergunta, não soube responder e foi questionar ela sobre se, agora que a gente já aceitava a homossexualidade, se a gente aceitaria bestialidade, algo assim. E eu fiquei bem impactada com isso, por uma pergunta desse nível ter chegado na TES, nesse período em que ela, né, em agosto do ano passado, já faz um tempo considerável, ela tinha feito uma explicação tão clara, tão completa sobre essa questão, a formalização em relação ao casamento homossexual, enfim. E simplesmente ela não citou, talvez, exatamente bestialidade, mas com os princípios que a tese nos deu, através desses estudos, né, e a metodologia nos dá. Essa é uma pergunta, eu acho que talvez alguns de nós já receberam, mas eu acredito que a gente, usando nossa mente, né, sendo honestos com aquilo que a gente acredita, com a metodologia que a gente segue, a gente consegue responder essa pergunta sem precisar recorrer a tese, sabe? Sem precisar ser como meninos que precisam sempre de leite, não podem comer alimento sólido, não podem, né, responder perguntas mais complexas. Eu nem acho que essa seja um tipo de pergunta complexa. Então, eu acho que isso é só um exemplo, né? Mas eu acredito que a tese ela recebe muito mais perguntas assim de pessoas que já estão no movimento e que já estão recebendo muita luz. E eu acredito que às vezes falta a gente pensar, a gente conectar mais as coisas do que a gente receber todas as informações sempre mastigadas e nunca exercitar essa nossa função, né, do raciocínio, enfim. E uma coisa que eu queria falar sobre a chamada, se vocês quiserem ligar a câmera, seria bem legal, para a gente poder se ver melhor, né? Vou ficar um tempo com a câmera normal, depois eu vou compartilhar um pouco a tela. E, enfim, então é sobre isso que eu quero... que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou fazer algumas perguntas daqui a pouco. Quero que vocês... É bem importante que vocês respondam, na verdade, o estudo vai estar embasado na resposta de vocês também. E é isso. Então, primeiro eu queria, né, começar com essa ideia sobre a importância da gente conectar as informações para que a gente possa alcançar o entendimento. E o quanto isso é uma coisa que fica clara na nossa mensagem. Tipo, talvez ninguém fique repetindo isso diversas vezes, mas existem muitos elementos que nos mostram isso. Por exemplo, eu acho que o maior exemplo disso, né, depois eu vou mostrar essa imagem que eu tenho aqui compartilhada, mas antes eu quero falar sem compartilhar a tela, é aquele... quando a Tess começou a fazer isso em 2019, se eu não me engano, e ela faz uma linha, ela coloca os marcos, 1989, 2001, 2014, enfim, e ao invés de fazer simplesmente um risco, ela faz como se fosse uma agulha, né? O fundo de uma agulha, e vai um fio tecendo tudo isso. Então, os marcos são conectados, né, entre si, assim como
as informações também precisam estar conectadas. E muito da nossa metodologia é assim, quando a gente fala sobre repetir e ampliar, a gente está repetindo uma informação e ampliando, porque as informações elas estão conectadas, não são coisas aleatórias que se repetem e naturalmente se ampliam, são coisas conectadas. Quando a gente compara e contrasta, também as informações precisam estar conectadas, a gente precisa olhar o todo. Por exemplo, né, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente pode comparar ele, por exemplo, com a Rússia e ver que ele também tem algumas medidas autoritárias, ele também toma, né, elegeu o Trump, que é uma figura de um ditador, mas a gente também tem contrastes. A gente não pode dizer que os Estados Unidos está no mesmo nível da Rússia, porque os Estados Unidos ele ainda é uma democracia muito forte, a mais forte, né, da atualidade, enfim, do mundo contemporâneo. Então, a gente tem que contrastar e ver as diferenças. A gente tem que conectar as informações, não pegar só uma parte delas e achar que esse é o todo. A gente até pode nos concentrar, às vezes, em alguma parte para fazer algum ponto, mas a gente tem que se concentrar na informação toda. E é isso também que o grande conflito nos traz. O grande conflito, esse entendimento, né, não só o livro, ele nos permite entender as coisas de forma mais ampla e mais conectada. Eu diria que nós, adventistas, somos as únicas pessoas do mundo que somos capazes de entender realmente toda a história da humanidade, né? Não só da humanidade, mas a história da redenção, enfim. Porque a gente sabe como tudo começou, a gente sabe não só da criação, Adão e Eva, mas a gente sabe da queda de Lúcifer no céu, os motivos. Hoje, com a mensagem, isso até é mais claro para a gente. A gente sabe todo o desenrolar, o porquê da cruz, né? Enfim, isso é algo que não é um ponto simplesmente lançado no meio do nada, que para muitos cristãos, infelizmente, a cruz é simplesmente um ponto, não tem muito significado, se fala muito sobre, mas não se entende realmente qual que é o seu papel na história da redenção, e a gente entende o que vai acontecer. A questão das profecias, né, que nós estamos vivendo, tendo um entendimento cada vez maior, a gente entende sobre o fechamento da porta da graça, sobre o milênio, essas coisas todas. Então, a gente tem uma visão muito completa, e essa visão é toda muito conectada, é importante para a nossa visão de mundo, para o entendimento dessa mensagem, da verdade que a gente prega e decide que a gente, né, entende que a gente deve levar para as pessoas à nossa volta. E a partir disso, né, tendo esses pensamentos iniciais, eu queria que a gente fazer algumas perguntinhas. Vão ser inicialmente 3 perguntas, e são perguntas abertas, ou seja, a resposta não é sim ou não, ou enfim, não existe, não que não exista, mas o ponto não é encontrar simplesmente uma resposta certa e todo mundo tem que concordar com isso. É só que vocês deem a perspectiva de vocês, como uma pergunta ampla, até vocês fiquem às vezes meio não saibam especificamente o que responder, mas é para responder o que vocês entenderam, que vocês a perspectiva que vocês têm. Eu vou trazer uma perspectiva baseada em algumas coisas que depois eu vou falar, mas eu quero que a gente primeiro converse sobre isso, enfim, sobre essas perguntas que eu vou propor agora. A primeira pergunta, assim, duas, três pessoas podem falar, se ninguém quiser falar, eu vou pedir para, com todos os nomes de vocês aqui, eu peço para alguém falar. Gente, como eu falei, não precisa ficar nervosa, nada não é certo ou errado, é só simplesmente dar a sua visão, né, conforme, enfim, o seu conhecimento geral, no movimento e tal. A primeira é qual que seria o propósito da mensagem. Quando eu falo mensagem, estou falando uma mensagem como um todo, no sentido mais amplo, a verdade, mas também em especial o clamor da meia-noite. Lembrando o clamor da meia-noite, né? Aquela luz que a gente vê ilustrada na história milerita e que ilumina todo o caminho até o final, mas a nossa história em especial, ela começa com a Tess, começando a mensagem em 2018, e é uma luz que também vai nos acompanhar até o fim. Então, qual que é o propósito da mensagem no geral, da verdade? Você pode querer falar isso, da mensagem que a gente faz parte, em especial também do clamor da meia-noite. Então, eu te dei algumas perspectivas, você pode escolher qual delas e falar um pouco sobre qual que é o propósito disso, essa mensagem que você faz parte. Por que eu faço parte? Qual é o propósito de tudo isso? Quem pode levantar a mão para falar ou abrir o microfone e pedir para falar? O Gilberto falou aqui, o propósito da mensagem é igualdade. Legal. Mas então eu vou fazer uma pergunta a partir daí. Qual que é o propósito da igualdade? Gilberto,
tu podia falar para a gente? Pode escrever também no chat se tu preferir. Qual é o propósito da igualdade? Pode ser falar um pouco mais ou alguma palavra? Enquanto escreve ou pensa, se alguém quiser falar, responder essa pergunta ou o propósito no geral. Vamos lá. Quem pode? Marcos, tu pode falar para a gente alguma ideia sobre isso? Qual seria o propósito da mensagem, na tua visão? Éden ou Éden? Restauração. Restauração de quê? Do Éden, né? Enfim, novo céu, nova terra, isso aí. Restauração. Muito obrigada, Gilberto. Vamos lá. Marcos, quer falar para a gente? Eu acredito que, adiante de tudo que a gente vem estudando, a gente vem aprendendo com a Tess, com o Parminder, eu creio que Deus está tentando mudar a nossa forma de entender, de ver as coisas desse mundo, né? Eu creio que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, e nós somos iguais uns aos outros, e não há necessidade da gente ficar competindo um com o outro por posição, questão de cor, de pele, de cultura, ou seja, de ensinamentos, de lugar. Então, eu creio que nós somos iguais. E o céu é um lugar de igualdade. Deus a despeito dele ser o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele criou tudo do nada, mas ele criou os anjos, ele criou outros planetas, outros mundos, o nosso planeta, para que houvesse harmonia, houvesse amor, houvesse respeito, indiferentemente de onde a pessoa pudesse nascer, a partir de Adão e Eva, de onde as pessoas pudessem se espalhar, nascer, porque naturalmente as coisas iam ser assim, né? Deus criou Adão e Eva, mas ia se multiplicar, ia espalhar as pessoas. Não ia ficar todo mundo no Jardim do Éden, impossível isso, fora de contexto. Então, mas que houvesse respeito, amor por todos, um mundo bom para todo mundo, que eu pudesse sempre pensar no próximo, sabe? Enfim, e é claro, tendo a Deus como o nosso Criador. Existe porque existe um Criador, existe um Deus que me ama, que me respeita, que olha para mim com muito amor, com muito carinho, que é meu bem. Amém. Obrigada, Marcos. Então tá, então essa primeira pergunta, se alguém quiser abrir o microfone para falar, mas vocês são meio tímidos, gente, não sei porquê. Mas a gente tem como essa primeira pergunta, o propósito da mensagem seria igualdade, né? Como o Gilberto colocou, restauração, nos levar de volta ao Éden. E o Marcos colocou que seria mudar a nossa forma de entender e de entender que esse entendimento seria entender que nós somos iguais, né? E isso também volta ao Éden, né? A igualdade que existia no Éden. Agora, a outra pergunta, ela é, digamos que oposta em alguma forma, que qual que seria o propósito da salvação, da salvação, na contrafação. Então, a mensagem tem um propósito, né? A verdade. Agora, a contrafação tem que propósito? Qual é o objetivo, digamos assim, da contrafação? Isso também gostaria que vocês respondessem, seja pelo WhatsApp, não, pelo chat, seja ligando o microfone. Não, a respeito da sua pergunta, eu creio que o propósito dessa mensagem era reivindicar o caráter de Deus, né? O propósito era esse, né? Que o Clamor da Meia-Noite veio trazendo, era para mostrar realmente quem que era o caráter de Deus através dessa mensagem de igualdade, entendeu? Então, muitos estavam, e até hoje, né? E eu creio que isso vai até no Clamor da Meia-Noite, igual vai até no fim, dando esse clamor, para saber realmente qual que é o caráter de Deus quando traz essa mensagem de igualdade, entendeu? Para mim, o resumo é esse. Amém. Isso, quer falar um pouco o que tu acha que é o propósito da contrafação, contrapartida, Nilson? A contrafação, na verdade, tipo assim, é uma coisa que parece o verdadeiro, mas não é, né? Para mim, assim, por exemplo, essa mensagem do Clamor da Meia-Noite, quando a gente, né, estuda ela, tem muitos falando de igualdade, mas só, principalmente quando fala aí do sexismo, né, que está aí, por fala disso aí, mas porém,
até eles mesmos não têm a própria mensagem verdadeira que Deus está trazendo no reino dele para mostrar que realmente, né, qual que é o reino de Deus. Então, as outras mensagens que vem trazendo, falando de igualdade, mas não é a verdadeira igualdade. Por trás tem sexismo, tem muita coisa, né, nas mensagens que eles trazem. E nós, né, nós não, né, a PES, o Parmin, vem trazendo a verdadeira mensagem de Deus, né, que não é a contrafação, é a verdade, né? Amém. Muito obrigada, Nilson, pela participação. Então, é isso. Lá, Né? Então, pode falar. acho que o propósito também da contrafação é trazer uma falsa mensagem, trazer uma mensagem que engane, né? Que seja algo parecido, mas não igual, mas que seja feito só para enganar, para suprir uma necessidade que é pessoal, é o eu que deseja, eu acredito assim. Então, para fazer com que essas pessoas permaneçam cegas, sem ver. Maravilhosa. Posso falar alguma coisa, completando o que a Rose falou? Claro, tia, por favor. Penso igual, né, como a Rose falou, concordo, e além disso, essa contrafação, eu a vejo também como muitas pessoas serão enganadas justamente porque vai ser muito parecido, é muito igual, então, temos a mensagem de igualdade e temos aí duas mensagens, né, dois ramos, né, então vai confundir muitas pessoas que não quiserem realmente observar. Então, a necessidade justamente da contrafação é a gente enxergar a verdade. Eu penso que o propósito da mensagem da verdade presente, seja ela qual for, que Deus traga no nosso tempo, o propósito é salvar almas, como é o título do estudo hoje. Tu falas qualquer coisa sobre as almas no estudo, portanto, e a contrafação não é para salvar, para enganar, para levar para a perdição. É por isso que a contrafação existe, para levar almas, não para Deus, mas para Satanás. Isso aí. Esse é bem o ponto do estudo que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, quando terminar a segunda pergunta. Mas é isso, eu acho que nisso residem todas as outras respostas. O fim acaba sendo esse, levar almas. Aqui. E agora a última pergunta, que parece uma pergunta, digamos assim, bem óbvia, mas quando a gente estiver, digamos assim, refletindo um pouco mais depois sobre as três respostas e a proposta que eu vim, né, trazer, e que o seu Alfredo já foi muito ao ponto, vai fazer mais sentido. Eu quero que a gente tente responder por que o sexismo é ruim. A gente sabe, tem muitas respostas, é uma coisa muito óbvia, né? Hoje a gente enxerga que é ruim, mas eu quero que a gente dê uma justificativa, que é, né? Como eu falei, o objetivo é que a gente pense, que a gente reflita sobre coisas que a gente está muito acostumado a sempre falando sobre, estudando, repetindo, né? Buscando seguir, mas que a gente também possa refletir um pouco juntos nisso. Lara, você acabou falando da palestra, né, da anciã semana passada. Então, eu sempre memorizar, né, os estudos, eu sempre acabei respondendo da forma que ela usou, né, usando os ensinamentos como princípios, que assim a gente consegue responder todas as perguntas. Então, eu acho que isso ajuda muito nessa exposição geral da verdade. E o sexismo em si é uma desigualdade, né? Como posso dizer, são duas pessoas que não estariam na mesma posição. Enfim, e nessa posição, que eles não estão em igualdade, uma pessoa se considera superior
e considera que a outra seja inferior. Então, o preconceito em si, ele se baseia nisso, né? Pode ser de pele, pode ser de orientação sexual, pode ser de gênero, né? Então, isso já remonta a uma questão de que você pode considerar que a pessoa não trata os semelhantes da mesma forma, né? Isso já contraria todas as normas do céu, né? Isso gera orgulho em diversas formas, então o coração já é modificado a partir dessa relação, você sempre se considera uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, vamos dizer assim. Então, todos esses princípios, tudo isso que traz, né, que o ser humano acabou colocando isso, né, depois de 1260 anos, né, de domínio católico, uma das principais coisas foi uma divisão entre a humanidade, né, a desigualdade chegou muito forte, né, na Idade Média e tudo mais, então isso foi progredindo. Então hoje a estrutura que a gente vê hoje, porque é tão difícil a gente conversar sobre isso, é justamente por isso, porque a gente está tão acostumado a uma relação deficiente, né, vamos dizer assim, uma relação diferente, que o normal se tornou isso. Então você estabelecer que existe uma igualdade, que não existe esse tipo de diferença, é justamente por conta dessa progressão, né, de orgulho, né, que são todos princípios humanos que contrariam todas as normas do céu, né, que a gente vê nos exemplos de Jesus, de você se doar para as pessoas, né, na questão de você receber para dar. Então, essa questão do sexismo, ela se desdobra em inúmeras outras coisas que distanciam totalmente a pessoa sexista, né, a pessoa que apoia, dá suporte a esse tipo de ideia, de um exemplo, né, de um testemunho cristão, né, de um testemunho, de um caráter que se assemelha ao de Jesus. Amém. Muito obrigada, João. O Gabriel tinha levantado a mão e dessa vez eu vi. Pode falar, por favor. De visualizar isso dessa seguinte maneira, que quando aconteceu o pecado no Jardim Éden, foi pronunciada uma maldição, tá? E a gente tem essa ideia que essa maldição que, sei lá, que Deus impõe algo ruim, né, sobre a humanidade, mas eu acho que a gente já está numa altura que estamos entendendo que Deus está apenas profetizando, né, aquilo que iria ocorrer. Então, eu diria que o sexismo seria exatamente viver sob essa maldição, tá? Essa é a maldição, tá? Essa supremacia, né, de um sobre o outro, né? Então, o que alguns usam como desculpa ou como justificativa, eu vejo como a própria maldição. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Deu para entender muito bem, muito obrigada. Viver sob maldição, gostei desse conceito. Então, agora, muito bom, obrigada pela participação de todo mundo. Não sei se alguém quer falar, levante a mão. Eu vou começar a compartilhar a tela agora para a gente ver as respostas que eu propus, e eu acho que elas enquadram de alguma forma o comentário de todos vocês, e mais uma vez, obrigada por terem participado. Se quiserem comentar, né, enquanto eu estou compartilhando a tela, enfim, continuando o estudo, por favor, sintam-se à vontade. Então, o sexismo, ele é tão ruim, ele é tão mal, que existe racismo e sexismo, né? E muitas pessoas já enxergam isso, né? Muitas pessoas que, indiferentemente de estarem ligadas ao movimento ou não, ao cristianismo ou não, elas já estão falando sobre isso, debatendo sobre isso, escrevendo sobre isso, né? Então, o sexismo ele vai na contramão do caráter de Deus e das pessoas também, né? Promove separação, né? Promove tristeza. É isso. Uhum. De todos os lados a pessoa se aparta, né, de Deus, seja quem provoca ou quem recebe, que acaba recebendo uma imagem deturpada de Deus e, enfim, sentido inferior e se distanciando também. Muito obrigada mais uma vez, Marcos. E agora eu estou aí com a primeira pergunta que eu fiz e com as respostas de vocês, que o propósito da mensagem seria essa igualdade
e com o propósito de restauração, que a gente volte ao Éden, que a gente mude a nossa forma de entender, e a gente deve entender, né, justamente a igualdade, que a gente é igual. E também foi colocado que a gente deveria reivindicar o objetivo é reivindicar o caráter de Deus através da mensagem de igualdade, né? Então, ver de alguma forma que Deus nos enxerga como iguais. E o seu Alfredo colocou que o objetivo é salvar almas, né? Fez um comentário que basicamente esse foi a síntese. E é justamente esse o ponto que eu acho que vai no cerne dessa questão e que todas outras estruturas dependem. E esse conceito está embasado numa frase que a Tess disse em outubro de 2020, que num estudo, né, enfim, em que ela falou mais ou menos assim, se eu não me engano, outubro de 2020, mas eu tenho na minha mente muito que foi esse mês mesmo, eu não voltei pro vídeo para ver, mas eu lembro que foi algo que me marcou muito, eu anotei essa frase, uma coisa que eu sempre repito e então eu gosto bastante, que eu sempre levo adiante, que diz que o ponto da mensagem do clamor da meia-noite é quanto vale uma alma, ou seja, o valor de uma alma, a gente voltar a entender o valor de uma alma. E quando a gente fala sobre igualdade, a gente basicamente entende que o valor é igual, digamos assim, que a começar, né, num ponto de vista mais simples, não existe um ser humano que vale mais que outro, um ser humano que vale menos que outro. Isso parece uma coisa muito óbvia, muito, muito clichê, mas é uma coisa que a gente sabe que está deturpado por 6.000 anos de pecado, pela história do racismo, em especial inicialmente, o paganismo também contribuiu para isso, e em especial o sexismo, né, que perdura até hoje, deturpou esse valor. Então a gente começa a entender que o nosso valor o valor de todo ser humano, ele é igual, digamos assim, não existe tem uma palavra que a gente usa para isso, acepção de pessoas, enfim, e isso tem muitos desencadeamentos. Então, o objetivo é que a gente entenda o valor de uma alma e tenha vontade e desejo de buscar a salvação dessas almas, entender que quando a gente percebe isso, a gente também percebe o caráter de Deus, porque é Deus quem define o nosso valor, e a gente acaba entrando nesse sistema. Pode passar mais tempo. Eu tô ruim. A gente acaba entrando nesse sistema divino e trabalhando, digamos assim, com um amor abnegado para realmente salvar essas almas e para que essa mensagem tenha efetividade. Porque essa mensagem não é simplesmente a gente parar de ser sexista, a gente parar de usar maquiagem, enfim, as mulheres terem a oportunidade de liderar, ganhar o mesmo salário. O objetivo final disso é que a gente entenda o valor das almas, que a gente entenda que somos todos iguais, que é assim que Deus nos enxerga e o quanto a gente é valioso, tão valioso que nós pertencemos ao céu e nós estamos em todo esse processo para chegar lá novamente. E agora, o propósito da contrafação, né, a gente teve várias respostas também semelhantes, seguindo a mesma linha, que apareceu o verdadeiro, que não é igual, e traz uma falsa mensagem, um propósito, e o problema é que ela é muito parecida, então ela acaba sendo enganosa, e acaba suprindo uma necessidade do eu, faz com que a gente permaneça no erro, enfim, e muita gente é enganada, que a tia Petinha disse, muita gente é enganada porque é algo muito igual, e confunde as pessoas, e o Alfredo trouxe essa questão de que leva almas, que vai de encontro também com uma resposta que a Tess trouxe, agora foi no estudo mais recente, de novembro de 2021, que ela estava falando sobre contrafação, uns estudos que ela falou bastante sobre, estudos, né, recentes, muito bons, e que ela fala, basicamente, a contrafação ela vai estar roubando almas do reino de Deus. Então, enquanto a mensagem tenta trazer almas do reino de Deus, fazer com que a gente entenda o valor dessas almas e trabalhar e dar todo o nosso coração para buscá-las, a contrafação faz o contrário, ela busca dar uma mensagem muito parecida, que parece que vai realmente suprir as necessidades das pessoas e dar a melhor, digamos, recompensa, quando na verdade ela está roubando as pessoas do reino de Deus. E a última, do porquê o sexismo é ruim, também seguindo a mesma linha, né? Que é uma desigualdade, ou considera outra pessoa inferior, nosso coração se modifica, enche de orgulho e de todas as coisas, né, ruins que vêm a partir disso, quando a gente diminui outras pessoas, contraria os princípios do reino de Deus, e a gente vive como o Gabriel bem falou, sobre uma maldição que Deus apontou, que a consequência do pecado seria que Eva seria diminuída, e que aí geraria uma desigualdade, o valor de uma alma seria alterado, e esse é o ponto que eu
trouxe hoje, a proposta, né, que eu tenho, é que o sexismo é ruim porque ele deturpa o valor de uma alma. Então, enquanto todas as almas têm um valor, assim, não só igual, mas um valor inigualável e que, né, mereceu a morte do Filho de Deus, o sexismo coloca pessoas num status e numa condição de inferioridade, em um sistema que a gente nem, às vezes, percebe isso, é algo muito natural, mas acaba digamos assim, afetando a todos nós. E às vezes a gente pensa, nosso teste é sexismo, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas por conta desse teste, a gente não pode... o teste também é concessão, então a gente não pode abraçar um feminismo liberal, que também fala contra o sexismo, mas a gente sabe que ele não é tão radical a ponto de lutar contra todos os elementos do sexismo, então a gente tem que ser bem... estarmos muito empenhados nessa mensagem, mas a gente tem que lembrar que isso é com o objetivo final de salvar pessoas, de que a gente entenda o valor das pessoas, mas a gente fica, tá, mas por que eu fazer tal coisa, eu vou estar... qual é a relação disso com o valor de uma alma? Eu dei um exemplo, que eu acho que pode parecer um exemplo superficial, né? Porque alguns são mais fáceis, quando você bate na outra pessoa, quando você humilha, quando você impede ela de liderar e de estar, né, em lugares assim, de destaque e cumprir seu potencial, é mais fácil de entender, mas tem coisas pequenas como o uso da maquiagem. Por que o uso da maquiagem vai deturpar o valor de uma alma? Eu vou usar, hoje em dia ninguém quase repara que eu tô de maquiagem, ninguém vai, né, se afetar muito disso, porque eu vou estar atrapalhando a salvação de pessoas ou diminuindo esse meu conceito de igualdade por conta disso. Porque eu vou estar assim, sexista nesse sentido. E eu acho que tudo... E porque esse sexismo está ligado com, né, enfim, o valor de uma alma. Tudo isso são questionamentos que a gente precisa fazer em relação a tudo que a gente faz. É ter realmente um entendimento, ter uma fé racional. A gente já está numa fase que a gente pode ter uma fé racional, a gente pode entender a conexão das informações. E eu, como mulher, antes mesmo da mensagem do sexismo chegar, não talvez tanto em relação à maquiagem, mas também, eu percebo que a maquiagem, ela, querendo ou não, ela está ligada com padrões estéticos e com um nível aceitável de formas estéticas, de beleza, que é aceitável para a mulher e que a mulher deve estar enquadrada para que ela seja aceita, para que ela seja ouvida, para que ela tenha oportunidade de emprego, para que ela tenha oportunidade de conseguir um relacionamento, muitas vezes. Então, são estandartes que são colocados para que as mulheres, elas têm que... meu último estudo tem que subir essas escadas, muito mais escadas que os homens, para que elas possam se sentir bem, seguras, confiantes, né, entre aspas. Ou seja, o valor da mulher é deturpado, não simplesmente quando ela usa a maquiagem, mas a maquiagem é um símbolo de uma estrutura em que ela se coloca, porque o valor da mulher está totalmente atrelado na nossa sociedade à sua aparência. Ou seja, o valor de uma alma é inenarrável, ele é inigualável, inefável, digamos assim, e não pode ser medido por nada, ele não pode ser medido por tempo, dinheiro, por cargos, por qualquer coisa nesse mundo, porque ela vale o sangue de Deus. Mas o sexismo, através de inúmeras formas, e os padrões de beleza são uma delas, ele, por exemplo, atrela o valor da mulher à sua beleza, a sua aparência, objetifica a mulher, ou seja, objetificando o ser humano, que é basicamente metade da população, você está diminuindo o valor dela, você está atrelando o valor dela a algo falso, a contrafação, e levando ela de alguma forma à perdição, porque ela vai ter um entendimento diferente do que é o caráter de Deus, do que é verdade, do que ela é, do que ela vale, e assim do que o seu semelhante também vale, e toda a experiência de vida de uma pessoa vai mudar. Parece algo muito forte, muito exagerado, mas assim, sendo mulher e convivendo com mulheres, eu conheço muitas mulheres que estão muito próximas ao padrão, e tenho muita proximidade delas, e o quanto os padrões de beleza atrapalham, inclusive as mulheres que estão muito próximas ao padrão, e fazem com que elas tenham muitas, assim, crises de identidade e percam muito tempo, muita energia, muita preocupação em cima de algo que realmente não diz respeito a quem nós somos e é um peso desigual que não recai sobre os homens. A gente entende o quanto isso realmente é algo forte e que realmente está presente e prejudica muito a nossa vida como mulheres, a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o mundo e de uma forma ou de outra sobre Deus. E agora eu quero ler alguns textos pra gente, são 2, na verdade.
que fala um pouquinho sobre esse tema, que são textos bem interessantes. O primeiro é de Ciência do Bom Viver, e que ele vai falar para a gente um pouco sobre. Diz assim: ricos e pobres, elevados e humildes, livres e servos, todos são herança de Deus. Aquele que deu a vida para redimir os homens vê em toda criatura humana um valor que excede ao cálculo infinito. Ou seja, toda criatura humana tem um valor que excede ao cálculo infinito. Então, se eu minimamente estou atrelando o meu valor a um padrão sexista, a um padrão de beleza, a aparência, eu simplesmente estou diminuindo o meu valor que excede ao cálculo infinito. E pelo ministério e glória da cruz, devemos discernir sua estimativa do preço de uma alma. Pelo ministério e glória da cruz, devemos discernir. Então, é o que nós devemos pensar e discernir, e saber diferenciar e valorizar o valor de uma alma. Quando assim fizermos, sentiremos que a criatura humana, embora degradada, custou demasiado para ser tratada com frieza e desdém. Compreenderemos a importância de trabalhar por nossos semelhantes, para que sejam exaltados ao trono de Deus. Ou seja, no trabalho, isso que eu acho muito importante, o trabalho todo que a gente faz na mensagem, o estudo que a gente tem que fazer, o empenho que a gente deve fazer em buscar ter, né, as mudanças de vida, de caráter e de pensamento, é com o objetivo de trabalhar para os nossos semelhantes, para que sejam exaltados ao trono de Deus, para que vivam em igualdade nessa terra, mas também no reino dos céus, né, para que a gente realmente volte ao Éden. Isso eu acho que a gente tem que ter em mente, que às vezes fica muito dissociado, sabe, de qual é o nosso verdadeiro propósito aqui. Continuando, a moeda perdida da parábola do Salvador, conquanto se achasse na sujeira e lixo, era ainda um pedaço de prata. Sua possuidora buscou porque era de valor. Assim, toda pessoa, ainda que desvalorizada pelo pecado, é, aos olhos de Deus, considerada preciosa. Como a moeda trazia a imagem e a inscrição do poder dominante, assim apresentava o homem na sua criação a imagem e a inscrição de Deus. Embora estejam ao presente manchadas e obscurecidas pela influência do pecado, os traços dessa inscrição permanecem em cada pessoa. Deus deseja readquiri-la para reimprimir sobre ela sua própria imagem em justiça e santidade. Quão pouco nos ligamos a Cristo em simpatia naquilo que deveria ser o mais forte laço da união entre nós e Ele, a compaixão para os depravados, culpados, sofredores, mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Deus dá essa mensagem porque Ele quer pegar as pessoas de volta e colocar novamente a sua imagem, justiça e santidade, que diz que o seu valor não está atrelado a nada que esse mundo possa oferecer ou premiar, mas ao valor que Ele deu, né, que é um valor, como a gente vê ali em cima, que excede o cálculo finito. E aquilo que mais pode nos ligar a Deus, às vezes, né, a gente está nessa mensagem porque a gente quer se conectar com Deus, porque a gente quer ter uma experiência espiritual maior, que a gente quer ser mais santificado. E o que mais pode nos ligar a Deus, segundo esse texto? O mais forte laço deve ser a nossa compaixão para com as almas, com as pessoas, nosso desejo de salvar outros. Então, o que mais me liga a Deus não é meu conhecimento sobre sexismo, sobre história, sobre a Primeira e Terceira Guerra Mundial. Isso é importante, isso faz parte, mas o objetivo de todo esse conhecimento que eu devo buscar é o amor pelas almas, é a compaixão pelos depravados, culpados, sofredores, mortos, enfim, oprimidos, né, mortos em vida, no caso. Então, esse é o principal objetivo de tudo isso. E é isso que deve me levar e me motivar a estudar e a buscar, ter informação para realmente ter ferramentas para salvar essas pessoas. A desumanidade do homem para com o homem, eis o nosso maior pecado. Muitos pensam que estão representando a justiça de Deus, ao passo que deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o grande amor. Muitas vezes, aqueles a quem eles tratam com severidade e rispidez se acham sob o jugo da tentação. E Satanás está lutando com essas pessoas. E palavras ásperas, destituídas de simpatia, desanimam-nas e fazendo-as cair presas do poder tentador. Amém. Esse é um outro texto que não vai falar diretamente sobre o assunto, mas é um texto que eu gosto muito e fala sobre o caráter de Deus, o amor dele, enfim, a glória de Deus e como se representa. O primeiro capítulo, primeiro parágrafo do Desejar de Todas as Nações, que é um livro incrível, enfim. Mas que eu queria falar, porque ali fala, né, que a partir da glória da cruz, a gente consegue discernir a estimativa e o preço de uma alma. E qual que é a glória? A gente fala muito sobre glória de Deus, isso é uma palavra que até está defasada no meio cristão, né, de tanto que ela é usada e sem saber o sentido. E eu acho que esse capítulo, esse parágrafo que a gente vai ler agora, ele conecta muito bem essas informações, digamos assim.
e nos lembra qual é a verdadeira glória de Deus e como a gente pode estar empenhado para que a gente entende qual é a glória dele. Então, vamos lá. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração, pelos discípulos, diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado seja neles e eu neles esteja. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é livro de estudo do universo. Agora, o maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos desejam bem atentar, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e não caídos encontrarão na cruz de Cristo, né, a glória da cruz que a gente lidou antes, sua ciência e seu cântico. E agora, ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. A luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor não busca os seus interesses. Tem sua fonte no coração de Deus e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Então vamos lá, está falando sobre a glória de Deus, sobre Cristo, de revelar esse caráter e como que esse caráter se manifesta na glória do abnegado amor, o mistério do amor que redime. É isso que a gente vai estudar pelos séculos dos séculos, enfim. Então, se nós estamos empenhados numa mensagem, nosso objetivo é viver esse amor abnegado. E o objetivo de toda a mensagem, todos os testes, toda o motivo que a gente deve negar as concessões, o feminismo liberal e abraçar o feminismo radical, abraçar a igualdade na prática, não só em um discurso muito bonito, é realmente porque essa é a única forma do verdadeiro amor abnegado se manifestar. E a gente vai ver digamos assim, os 3 grandes testes, né, que houveram no fim do mundo, e como eles de alguma forma revelam essa questão da importância da gente reconhecer o valor das almas, o quanto isso está ligado com o caráter de Deus e o quanto isso de alguma forma está ligado com a gente reconhecer esse valor. E como alguém aí comentou sobre a gente tem um entendimento maior sobre o caráter de Deus, e a gente vê que o caráter de Deus ele está levantando essas histórias de alguma forma a igualdade e levantando esse amor abnegado e nos dando uma visão mais próxima daquilo que é a vontade dele. A primeira história é a história de 1850 com o racismo, né? Que a gente vê a escravidão. Porque qual é o problema da gente vir com esses textos e com essas reflexões às vezes, sobre o amor, que é algo que a Tessa também tem falado, que muitas vezes a gente cai só num discurso vazio de Laodiceia, de amor, 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 e fazer o bem ao próximo, fica uma coisa muito vazia, muito vaga. Mas quando a gente vai para 1850, sabendo que esse Deus é o mesmo que se revelou em Cristo, que era o Deus abnegado amor, quando a gente fala sobre libertar pessoas da escravidão, eu acho que é o mais claro de ver claramente que Deus está querendo levantar o estandarte das pessoas entenderem que nenhum ser humano pode ser feito escravo, porque o ser humano ele tem um valor inigualável. O ser humano tem um valor, né, que nenhum cálculo finito pode medir. Então ele precisa ser liberto da escravidão, precisa viver em igualdade, ter plenas oportunidades, enfim, e ter oportunidade de se aproximar e de entender que o caráter de Deus é assim, de que o céu também é para ele. Mas existiam pessoas que defendiam isso naquela época, defendiam a escravidão, e eram cristãos, a gente sabe, né? Estudou bastante essa história, os protestantes, enfim, e que defendiam que isso fazia bem para os escravos, que os escravos usavam Paulo, eles deveriam ser submissos aos seus senhores, eles tinham força, eles tinham, né, a genética deles, o corpo deles era feito para isso. Então, eles estavam cumprindo uma obra no plano de Deus quando eles estavam fazendo esse trabalho escravo, por mais horrível que hoje possa parecer, naquela época era defendido por pessoas boas, né, de família, enfim, pessoas de bem, né, como a gente costuma ouvir. Mas a gente entende que é dada uma mensagem profética que nos faz entender, que sobe o estandarte, nos faz entender a mente de Deus e o caráter de Deus, e entender mais de alguma forma nessa história a questão da igualdade, nos faz, digamos assim, entender melhor qual o valor de uma alma, e que uma alma jamais pode se submeter à escravidão, que isso é totalmente desumano e contra a vontade de Deus. E apesar de que nessa época tinham pessoas que defendiam um discurso para defender a glória de Deus através da escravidão, também o propósito de Deus, de alguma forma, né? Porque não
o amor, porque os escravos, né, estariam servindo ao seu senhor, assim, né, como está escrito lá em Gálatas ou Efésios, não sei, enfim. Então, apesar de ter esse propósito, a gente entende que tem uma mensagem profética que nos dá a verdadeira perspectiva. Assim como a gente vai para esse território de 88, que é sobre adoração, mas a gente também pode entender que tem uma revelação do caráter de Deus, porque ao forçar a pessoa a guardar o sábado ou domingo no caso, você está forçando na pessoa uma visão de que Deus é um Deus tirano e é um Deus que força a vontade, sendo que o plano da redenção, esse plano tão longo que parece que nunca acaba, ele é porque Deus está mostrando que ele atua somente pelo amor abnegado que valoriza cada alma. E agora, o nosso último passo da carta dominical, o sexismo, que também é para levantar, para que a gente entenda qual o valor de uma alma de uma maneira agora mais refinada do que nunca, entendendo que homens e mulheres são iguais e da mesma maneira vão se levantar pessoas dizendo: mas a mulher, ela para ser feliz, para ser plena, para ir ao encontro do seu eu feminino, ela precisa ser submissa ao homem, precisa de um cabeça, XYZ, assim que ela vai amar e ser amada. E esse discurso muito bonito, mas a gente entende mais uma vez, uma mensagem profética vem e nos faz entender através da metodologia, conectando informações, lá do início, a importância de conectar informações, para que a gente entenda que o sexismo é uma deturpação de qualquer forma, assim como o racismo era, e a falsa adoração também, é uma deturpação do caráter de Deus, de uma deturpação do valor de uma alma, que é simplesmente o nosso propósito aqui, né? Entender esse valor, e quando a gente entende isso, nossa vida muda, nosso propósito muda, e a gente começa a fazer tudo o que a gente faz para salvar outras pessoas, para que a gente possa levar quanto mais pessoas para o céu e tirar elas da contrafação, né? Agora, o último... não ter essa reflexão que eu quero fazer, é uma oração, né? São duas partes da tese. Aquele mesmo vídeo que ela falou sobre a contrafação, que a contrafação era tirava pessoas de Deus. Ela terminou com uma oração que dizia, isso eu acabei traduzindo para a gente ver, que eu achei bem interessante, que dizia basicamente isso. Ela orou para que nós fôssemos atados juntos com o amor pelas almas, o desejo de salvar os outros e o amor sacrificial. Eu achei bem forte, porque pra gente, o atamento, né, a gente falava muito disso há um tempo atrás, é algo que acontece no período da colheita. Nós estávamos no período da colheita quando ela fez essa oração, em 2021, até o final, nossa colheita como sacerdotes. Ela poderia ter pedido que a gente fosse atado em qualquer coisa, no conhecimento, na sabedoria, no poder, no fogo do Espírito Santo, né? Enfim, se fôssemos mais pentecostais. Mas ela pediu que a gente fosse atado pelo amor pelas almas, o desejo de salvar outros e o amor sacrificial. Eu achei isso muito forte, por isso eu quis trazer essa reflexão pra gente, né? Conectar essas informações para que a gente pensasse nisso, quanto é poderoso, importante e forte a nossa anciã, que a gente sabe que é o mensageiro do terceiro anjo, que veio nos trazer a luz do clamor da meia-noite, tá no final desse período, orando que a gente seja atado, unido e pronto para né? Para a segunda vinda, digamos, que seria Pânium, para receber mais luz, para executar o nosso papel no amor pelas almas. Então, se a gente vai para o Levita, não é porque a gente quer acabar com eles, a gente quer levar a verdade, acabar com a igreja, mostrar que eles são todos hipócritas, é porque a gente tem amor pelas almas, é porque a gente tem desejo de salvar outros e a gente tem um amor sacrificial. E quem tem isso? O trigo. E por comparação e contraste, a gente poderia ver que tem outro grupo que também é atado, só que esse é lançado no fogo, o joio. E qual seria o contraste? Enquanto o trigo ele tem amor pelas almas, vamos dizer que o joio tem amor por si próprio, tem um desejo pela própria salvação, e solamente, né, não é algo que começa e termina nele mesmo, porque eu acho que todos nós temos desejo de salvação, mas nesse sentido de egoísta, e um amor, digamos assim, egoísta, que não pode ser dito amor, mas, né, uma forma da gente simbolizar isso, um amor egoísta, que não é o amor, né, verdadeiro, que não busca verdadeiramente entender a vontade de Deus e se submeter a ela, sabendo que assim ele vai ter um entendimento maior do caráter de Deus, do valor que ele dá às almas, e vai se sacrificar, vai negar o eu no trabalho por elas, né? E agora, por último,
Essa foi a oração muito boa que ela fez nesse último estudo de sábado passado, que ela disse que ela orou para que a gente... Eu vou ler aqui, né? Que a gente não perca de vista a seriedade das nossas falhas que nós tivemos nesse período, que nós deveríamos ter sido bem-sucedidos, mas muitos de nós falharam por vários motivos, por dar ouvidos à concessão, por estar no estado de Laodiceia. Mas ela fala assim, a falha de nós não nos educarmos propriamente, falha em vermos amor nas mensagens dadas, ou seja, não vimos amor, e de não nos deixar ser corrigidos, né? Ou que as correções mudem nosso coração. E eu acho que esse está muito conectado, especialmente a do meio, né? Que nós temos que ver amor nas mensagens, mas eu acho muito interessante, o que vem antes, o que vem depois também, é que esse fato de o amor não poder ser um amor superficial. Precisa ser um amor bem fundamentado. Para ser um amor bem fundamentado, a gente deve estudar. A gente deve buscar o conhecimento. Quando a gente busca esse conhecimento, a gente tem o conteúdo necessário, digamos assim. As nossas redes são teadas para que a gente possa jogar, digamos, no mar e salvar as pessoas, entendeu? Para que a gente possa, né, colher peixe, a gente precisa das nossas redes bem firmes. Digamos que essas redes, uma parábola que eu estou inventando aqui, sejam a nossa educação. Mas se a gente, não adianta a gente só se educar, quantas pessoas a gente viu dessa mensagem que tinham a maior educação, sabiam as linhas de cor, mas abandonaram porque não viam amor. A gente entende na prática, não viam o amor nas mensagens dadas ou não aceitaram as correções, porque não viam que essas correções eram amor, era uma forma de acurar nossa visão. Enfim, então é basicamente isso. Eu acho que a lição que fica é que a gente conecte as informações para entender que há amor nessa mensagem e que esse é o único e verdadeiro, digamos assim, amor que pode salvar e que está aqui para salvar, para nos salvar, né? Em primeiro lugar, que estamos aqui para que a gente possa salvar outras pessoas. Isso só é feito através de um entendimento da metodologia, um entendimento das linhas desse movimento, das parábolas, e a gente só vai fazer isso nos educando propriamente. A gente não pode, como se fossem, né, duas pernas, digamos, a gente não pode ter um sem ter outro, as duas coisas estão completamente ligadas. Eu acho que isso que a gente deve entender. Não estudar só por estudar, para ter esse conhecimento, para gerar nossa soberba, e também não só, nossa, vou amar todo mundo e fazer o que eu quiser, porque isso também é superficial e não é efetivo. Então, se a gente quer ter efetividade nisso, a gente deve estudar. E se a gente quer que nosso estudo tenha propósito, a gente deve também buscar desenvolver o amor pelas almas. É basicamente isso, gente. Estamos, acho que, bem no horário. E alguém tem alguma pergunta, comentário rapidinho? Então, a gente vai finalizar com uma oração. Então, vamos finalizar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por o Senhor ser tão bom com a gente. Muito obrigada porque o Senhor, apesar de a gente falhar tantas vezes, a gente percebeu isso na última dispensação, o Senhor quer nos dar a oportunidade de reconhecermos nossas falhas e mudarmos nosso rumo, para que essa história, que já vai ser uma história de sucesso, a gente possa fazer parte. Que a gente possa fazer parte dessa história salvando pessoas, não simplesmente porque a gente quer ganhar estrelas na coroa, mas porque a gente compartilha do teu caráter, compartilha do teu amor, que é um amor infinito e abnegado por essas almas que estão em sofrimento. Nos ajude a entender isso, buscar viver isso, buscar estudar para isso, não para simplesmente engrandecimento próprio. E que a gente possa ver amor nessas mensagens, ser atado em amor, e para que isso aconteça, o nosso entendimento possa estar selado por ti. É o que a gente pede e agradece em teu nome, Jesus. Amém.